Olá, tudo bem? Eu sou o Thiago Bus, sou economista de formação e hoje estou aqui para falar um pouquinho de uma trajetória de um empreendedor, como que ele pode partir do início de uma ideia, da concepção de um negócio, até chegar o momento de esse negócio estar fluido, andando e dando bons resultados financeiros. Então, meu objetivo aqui é principalmente falar um pouquinho sobre finanças, não só sobre o aspecto comportamental, mas também sobre a ótica de uma pequena empresa, né? Aplicado, obviamente, à ótica da aromaterapia, que é o nosso tema aqui do que a gente está tratando neste curso. Então, vamos falar aqui um pouquinho sobre uma visão empreendedora, né? Quais são as características principais de um empreendedor. Também um pouquinho sobre organização financeira de um negócio semente, iniciando, pensando que ele tem uma visão estratégica para chegar a ser um grande negócio, aplicado obviamente à aromaterapia, que é o nosso tema aqui. Falarei um pouquinho também de algumas questões relacionadas a alguns indicadores, algumas métricas que são importantes para isso, e também relacionado à questão de preços de venda, né? Como chegar no preços, dado o mercado que tu atua, no que você pretende atuar e como você pretende realizar os seus serviços ou a venda, comercialização dos seus produtos. Então vamos lá, a dinâmica que a gente pensou é a resposta de algumas questões chaves centrais, em que eu vou tentar aqui ser o mais explícito, né, o mais claro possível dentro dessa argumentação. Mas antes de começar, eu só queria dizer o seguinte, né, contar um pouquinho da minha trajetória, né, o que me fez chegar até o momento de sentar aqui nessa cadeira e com bastante convicção poder dizer que eu posso auxiliar vocês com um pouquinho de conhecimento. Eu comecei a empreender desde que eu era muito pequeno. Foi uma forma de atuação que eu sempre levei à minha vida. Então já tive vários negócios e agora, né, já na vida adulta, que eu estou vendo os resultados desses negócios de uma forma mais estruturada. Aqueles negócios lá de trás que eu fiz me deram uma boa formação para obter um conhecimento não somente do que fazer, mas também do que não fazer. Isso é muito importante dentro da evolução da carreira de um profissional, pelo menos na minha visão. O que eu poderia chamar aqui de um pouco de conhecimento tácito. Então, que é o quê? Que é aquela experimentação. Você vivencia e a partir dessa vivência você vai criando o seu próprio método. Mas eu acredito que nem todo mundo precisa passar por dificuldades para conseguir chegar num sucesso, né? Cada vez mais a sociedade ela vai construindo formas, dinâmicas, práticas que são boas para os negócios e a gente está vivendo numa época, né, que é uma revolução do conhecimento em que tem muita disponibilidade de informação. Esse curso aqui ele traz algumas informações nessa linha, mas o que a gente pensa? A gente acredita que a gente pode pegar esse nosso conhecimento tácito, essa nossa experiência, além, obviamente, da academia, né, que todo mundo aqui tem boas formações, mas trazer essa questão prática para realmente encurtar algumas questões que vocês possam vir a ter um desempenho muito mais acelerado, muito mais rápido e até melhor dentro da ótica da aromaterapia. Um outro ponto bem interessante, assim, obviamente que a boa formação é essencial, né? Fazer uma boa faculdade, curso de pós-graduação e tudo mais, mas eu acredito que existe um papel fundamental para os cursos livres, né? Que é dentro da nossa ótica, que ele traz uma visão muito mais prática, muito mais realista, né? Então, aqui, por exemplo, vocês já tiveram aula e vão ter mais uma nesse curso com a Renata, né? A Renata, ela experimentou várias questões ao longo da trajetória, dos mais de 15 anos de profissional dela, em que ela pôde trazer esse conhecimento para frente da câmera. Então, esse curso livre traz essa experiência. No meu caso também, administrando hoje eu tenho 3 empresas, né? E todas eu faço a questão da gestão financeira e também a gestão administrativa, então por isso que eu estou aqui falando, além de, obviamente, os vários cursos de livres, né, que hoje em dia a gente pode fazer. Então tem várias plataformas e tudo mais que a gente pode obter conhecimento de uma forma muito rápida e muito prática. Mas um negócio assim que eu defendo muito, que a melhor aprendizagem é trabalhando. Então não é só estudando, o estudar ele dá todos os caminhos, mas é ir lá e botar na prática que a gente consegue ver realmente os resultados fluírem. Ok? Então vamos lá.
respondendo as questões. Existe muito livro sobre o tema, né? Desde a década de 80 se expandiu muito isso, então assim, a gestão, né? Ela é tratada hoje de uma forma muito ampla, né? E existem vários métodos, vários hábitos, várias formas, tudo agrega valor. Eu há muito tempo leio livros dessa característica, acho que fazem parte da minha formação, mas eu daria destaque principalmente a algumas características chaves de grandes empreendedores. Eu gosto muito de ler bibliografias, né? Porque realmente ali você entende a pessoa, o grande empreendedor, né? Aquele grande empresário que teve sucesso, não só ele no mundo dos negócios, mas também ele como pessoa, porque tudo é atrelado, né? A gente pode atuar de formas diferentes conforme o ambiente, conforme a situação, mas no final é uma única pessoa. E sobre isso eu acho muito importante destacar. Uma característica que eu observo é persistência. Grandes empreendedores são persistentes. Então, eles não trocam ou migram ações de forma muito rápida. Eles escolhem uma ideia, trabalham sobre essa ideia, organizam ações para atingir essa ideia e torná-la uma realidade. Eles são muito persistentes, principalmente quando coisas saem fora do planejado. Então essa é uma característica muito interessante de um empreendedor. E aí eu levanto essa questão porque muitas vezes a gente acaba não se observando que a gente pode ter, eu tenho ideia de seguir aqui, de ir lá, e fica muito na visão do sonho. Então essa é uma outra característica. Grandes empreendedores, eles são grandes sonhadores, mas eles são executores também. Ou seja, eles saem do mundo das ideias e vão para o mundo da realização, que entra junto à persistência, que é fazendo os testes, fazendo experimentação, fazer o negócio acontecer. Além da questão da persistência, né, e dessa organização, essa estruturação, o planejamento é fundamental. E assim, não um planejamento semanal, um planejamento só de tasks, né, de atividades. É um planejamento de vida, é um planejamento de estrutura, de performance do que tu quer lá na frente. Então olhar com uma visão de futuro. Se eu quero entrar numa nova área, talvez que eu ainda não atuo, ou quero gerar algumas áreas a mais dentro da minha atuação profissional, como que isso vai se enquadrar na minha visão, na minha vida hoje, mas também lá no futuro. Então, a partir do momento que tu tem essa visão de planejamento estratégico, e eu vou bater muito nessa tecla aqui, porque é de estratégia que a gente está falando, a gente passa a orientar aquele nosso planejamento semanal, mensal, as atividades diárias do dia a dia. Então, tu sabe para onde quer chegar. É que nem um navegador, né? Ele tem a bússola, ele tem os mapas, mas se ele não sabe para onde ele está indo, ele não vai a lugar nenhum. Então tem que ter essa visão de planejamento integrado com a sua vida, com os seus interesses. Então são reflexões que a gente acaba tendo, de vez em quando acaba deixando um pouco de lado, né, no dia a dia, mas é importante ter momentos, né, sejam mensais ou até semanais, para a gente revisitar as nossas metas do final do ano, né? Que é quando a gente coloca. Obviamente que tem muita gente que já faz, por exemplo, as alunas que fazem o 2021, que vão fazer o 2022, elas já têm essa visão de planejamento de longo prazo, né? Não sei se é o seu caso, mas se não tem, eu sugiro fortemente que você passe a ter essa visão de planejamento. Bom, sobre planejamento é um assunto extremamente relevante para qualquer pessoa que quer empreender. Pensando nisso, a gente vai, nesse curso mesmo, fazer uma aula específica, né, que a Renata vai conduzir. É a última aula, então também sugiro que você a faça. Vai ser uma aula ao vivo que vai tratar mais a fundo essas questões, vai ser bem interessante para o seu caso. Outra questão que é bem interessante, que é o empreendedor normalmente ele é visto, né, até uma crença assim, social, pessoas extremamente ambiciosas, né, que passam por cima de qualquer um para conseguir ter sucesso. Bom, isso não é verdade. A gente pode ser extremamente ambicioso, sim, porque a gente quer crescer como pessoa, quer crescer como profissional, quer crescer em vários aspectos da vida. A ambição não é um problema, pelo contrário, ela é muito bom, que nos move, faz a gente ser uma pessoa cada vez melhor.
mas ser ambicioso com responsabilidade e ética, né? Então, esse também é outro ponto que nessas minhas leituras de pessoas, de personalidades que tiveram muito sucesso com empreendimentos, eu consegui identificar e acho que é algo relevante para levar para a sua vida. Eu levo para mim e acredito que isso dá muito certo, né? Que é sinceridade em tudo aquilo que faz. Então, vestir a camisa mesmo, né? Característica assim, eu quero ter sucesso e eu vou fazer o que for necessário para isso, desde que respeite, né, os outros, os demais e também a minha própria saúde, né? Uma visão também de equilíbrio. E outro ponto da visão assim de estratégia, né, de planejamento e como os empreendedores de sucesso eles atuam, eles acabam criando uma estratégia não generalista, não que ela seja buscada, encontrada em um manual, mas sim de estratégias personificadas para a sua realidade. Então, isso é uma outra dica então, que eu gostaria de dar, porque a tua situação, o teu momento de vida, aonde você quer chegar. Então, se você estruturar os seus objetivos, as suas metas, a sua visão de mundo, você consegue aí sim adequar, criar o teu próprio manual, criar a tua fórmula, criar o teu passo a passo. Isso é imprescindível para você ter sucesso, esse sucesso que você está esperando. Mudando aqui o assunto agora, então a gente falou um pouquinho sobre empreendedorismo, agora vamos falar de finanças. Finanças para seu negócio, para o seu negócio estar nascendo ou que já está andando, mas eu tenho certeza que tu quer fazer ele crescer. Então vamos entender algumas ferramentas que podem te ajudar nesse caminho. Mas antes de começar a falar de finanças sobre a ótica da empresa, sobre a ótica da pessoa jurídica, acho que é muito importante a gente falar de finanças sobre a ótica da pessoa física e principalmente de que elas são coisas totalmente separadas. E se hoje ainda não são para ti, deveria ser. Separar o que é pessoa física, o que é você na tua casa, os seus gastos, as suas despesas, os seus investimentos pessoais, da sua visão financeira da empresa, que ela tem que ser totalmente separada para não misturar e não gerar alguns conflitos e até uma certa falta de compreensão de como está a própria situação financeira tua do PJ ou da pessoa física. Bom, como eu comentei antes, a visão de planejamento ela é estratégica, ou seja, teus objetivos, metas são estratégicos. Quando você vai para o nível de finanças, fazer a avaliação das finanças do seu negócio, você também tem que ter uma visão estratégica, financeira estratégica. O que isso quer dizer? Não é só no começo do mês você ir lá e pagar os impostos, não é só você pagar uma folha de pagamento ou retirar o seu prolabore, salários, lucros. Não é isso. É uma visão de período. Daqui a 5 anos, onde eu quero estar com o meu negócio? A que nível de faturamento eu quero ter? Qual a performance, o rendimento que eu quero ter desse negócio? Esse ano eu quero fechar o ano com quanto de lucro, quanto de crescimento em relação ao ano anterior, quanto de faturamento, redução dos custos médios. Então, obviamente que eu estou falando aqui alguns termos, estou tentando trazer uma linguagem até um pouco simplificada, mas que podem parecer um pouco difíceis, né, se a gente, por exemplo, for profissional da saúde, que normalmente é o caso aqui do que a gente está trabalhando, ou alguém que está migrando para essa área. Mas assim, não tem nada de difícil. Realmente trabalhar com finanças pessoais é que a gente não está indo num patamar avançado de avaliação financeira, mas sim de fazer contas de mais e menos, que isso eu tenho certeza que você sabe fazer. E usar de ferramentais que te possibilitam, através de indicadores, através de métricas, poder controlar o seu negócio. Isso é um fator assim, extremamente importante, que é quem não controla, não cresce. Ponto básico. Você tem que ter os indicadores, as métricas do teu negócio, assim como você busca ter um atendimento perfeito, parametrizado, né, com qualidade, com satisfação do cliente, do ponto de vista financeiro, você também tem que buscar isso. Quanto tempo
eu vou despender ao longo de um mês para poder trabalhar com finanças? Bom, a gente sabe, quem está começando faz de tudo um pouco, né? A gente tem que ser realista, e isso é legal, é importante. Mas o que acontece? Se tu não organiza, você vai fazer um assunto que você nunca fez, é que lá vira um caos, tu fica desesperado, porque não sei fazer isso, daí acaba não fazendo, acaba gerando uma bola de neve de problemas. Então a gente pode pegar e criar métricas, criar horários, padrões específicos ao longo do mês, dias, para fazer essas atividades e criar um manualzinho mesmo assim. Então vamos imaginar o seguinte, você criou lá o teu manual que no início do mês você vai enviar para a contabilidade até o 5º dia útil os dados, as informações de custos, as informações de receita, para eles poderem fazer os documentos contábeis. Então você tem a regrinha lá, sabe que um dia do mês lá você vai ter que tirar, ou um período do mês você vai ter que tirar o tempo para disponibilizar para isso. Se você souber exatamente, né, anotadinho, eu tenho que fazer o extrato do banco, o extrato dos investimentos, as notinhas de custo, as notas de receita, passar o XML e assim por diante, você consegue já fazer o pacotinho, enviar para a contabilidade e otimizar o seu tempo. Então, criar essas regras, criar esses parâmetros vão te facilitar em muito para tu conseguir atingir uma boa qualidade, né, nos dados que você vai enviar e nas avaliações financeiras. Então, o que acontece? Para a gente fazer uma avaliação financeira, um controle financeiro, você não precisa saber todos os indicadores financeiros. Não, vamos criar alguns que são específicos para o seu negócio. Eu vou tratar aqui alguns, vou dar alguns exemplos, ao qual eu julgo que são muito importantes para o negócio de aromaterapia, que é o que a gente está tratando aqui. Obviamente que vale para qualquer empresa, né? Principalmente empresas que não tenham ainda uma grande movimentação, né, desde negócios, de custos, de despesas e de receita, mas são os princípios para que, se você quer crescer, quer realmente ampliar esse teu faturamento, tu já começa a ter uma percepção desses indicadores, dessas métricas que vão te ajudar lá na frente também quando você estiver já numa situação ainda melhor, ainda maior. Então, vamos lá. Primeiro, temos que acompanhar esses indicadores mensais. Se você está enquadrado, por exemplo, como uma prestadora de serviço, especificamente para um terceiro, ou emite nota avulsa pela prefeitura, ou até mesmo como MEI, você não tem a obrigação legal de ter um contador. Então, muitos dos indicadores que eu vou comentar aqui, você não vai ter acesso de um terceiro, porque o contador ele vai calcular para ti se você solicitar dentro do pacote de serviço contratado. Mas você pode fazer com uma ferramenta simples, um Excel ou até mesmo um bloco de anotações. Você pode fazer o teu acompanhamento mensal, até mesmo semanal, de algumas métricas que são bem relevantes, ok? Então vamos lá. Acho que uma primeira métrica, e que essa é a que eu particularmente mais gosto de ver, é receita bruta. O que é isso? É tudo que tu faturou, todo o montante financeiro que você recebeu no teu mês. A importância de fechar no mês, porque você consegue acompanhar, né, ao longo dos 12 meses e ter esse registro histórico, porque você consegue comparar também no futuro com meses antecessores, no mesmo período. Pode, por exemplo, observar períodos de sazonalidade. Conhecendo a sazonalidade financeira do teu negócio, pode fazer até uma programação de serviços. Então vamos imaginar, tem alguns serviços relacionados à aromaterapia que eles vendem mais no verão. Tem outros que vendem mais no inverno. Você pode fazer campanhas de marketing, né, direcionadas a esses serviços, sabendo do impacto financeiro sobre o teu negócio. Outro ponto extremamente relevante, no meu entendimento, é a receita líquida. Então, antes a gente falou a receita bruta, que é tudo que ganha, mas a receita líquida, ela é o quê? Essa receita bruta menos os impostos diretos sobre o faturamento. Então, vamos imaginar que você é uma empresa que está enquadrada no Simples Nacional. Ela gera uma tributação sobre o teu faturamento. Então, cada nota que tu emite, ela vai gerar uma tributação e a alíquota ela vai variar de acordo com o teu faturamento histórico dos últimos 12 meses. Então, vamos imaginar lá, tua alíquota seja 6%, né? E tu faturou, emitiu uma nota de R$100. Então, já vai descontar esses
5%, que seria R$6, sobre essa nota de R$100. Então, automaticamente, tu sabe que a receita líquida sua é de R$94 para esse serviço. Por que esse é um indicador extremamente importante? É porque ele realmente vai te mostrar quanto dinheiro está entrando naquele serviço específico. Porque se você não descontar esse valor, tu acha assim, mas eu ganho R$100, sei lá, numa massoterapia com aromaterapia. Mas, na verdade, é 94, porque ele já tirou esses impostos diretos. Além disso, vão entrar outros custos associados, mas daí é outro indicador. Então, a receita líquida, ela te dá realmente quanto que vai entrar de faturamento para ti, para a tua empresa, para o teu negócio. Só tem um detalhe, né? Muitas vezes a gente pensa, faturei R$5.000 no mês. Tô felizão na minha empresa que eu ganhei 5 mil. Aí desconta esses 6%. Então já tem que descontar os 6% se o faturamento caiu. Só que esse imposto, esses 6%, tu vai pagar só no mês seguinte, próximo ao dia 20. Nesse caso do exemplo da empresa de Simples. Então, tu vai ter que segurar esse dinheiro por quase um mês, ou um pouquinho mais, ou um pouquinho menos, depende de quando gerou a nota, que você vai ter que pagar lá na frente. Então, a tua previsão financeira, é interessante que você já desconte esse imposto, porque você vai ter que estar pagando essa guia, né, esse teu DAS, lá no mês seguinte. Então, é muito importante esse controle. Caso você seja um MEI, por exemplo, nesse caso do faturamento, você sabe que a tua tributação, o teu faturamento máximo para ser enquadrado lá no MEI pode ser de 6 mil e pouco, ou no máximo 81 mil por ano, isso hoje, né? Então, você desconta o valor lá, os 60 e poucos reais da tua tarifa, do teu imposto mensal, dividido pelo nível de serviço que tu está faturando. Então, você consegue ter ali um percentual. Obviamente que a alíquota do MEI, ela é muito menor do que a de uma empresa enquadrada num Simples. Mas não quer dizer que uma empresa enquadrada num Simples ela seja um imposto alto, tá? Uma alíquota alta. Basta você ter bons profissionais junto contigo que vão te orientar a melhor forma legal de pagar menos imposto. Isso é bem importante também, fica a dica aí pro teu negócio. Só a título de exemplo, né? Então, uma empresa prestadora de serviço, eu sou sócio de uma empresa que é para serviço de engenharia. Lá os impostos chegam em torno de 20%, 22% sobre o faturamento. Então, uma empresa enquadrada, por exemplo, como a da Renata Hermes Naturologia, para um serviço de aromaterapia, ela vai pagar em torno de 5%, 6% sobre o faturamento. Então, é uma diferença muito grande. Então, vale a pena ter profissionais junto com vocês que façam essa orientação. Isso varia muito com o nível de faturamento e o serviço prestado. Mas também sobre esse assunto específico da melhor forma jurídica, né, de enquadrar, nós temos aqui a outra aula nesse curso, que a Marciele falou um pouquinho sobre o assunto, que é bem legal, também aconselho. Caso você não tenha assistido, ela está gravada aqui, sugiro, vai lá, assiste, que é bem legal, bem interessante também sobre esse tema, ok? Vamos lá, próximo indicador. Vamos lá, terceiro indicador, gastos com salários, extremamente importante. Se você for MEI, trabalhando só você ainda, que no mês você pode até ter um funcionário, né? Mas caso seja só você, você acaba não enxergando esse indicador, né? Você tira o teu pro labore. Lembra que eu comentei? Separar o físico do jurídico? Mesmo sendo MEI, é muito importante você saber assim, o meu salário é X e eu vou tirar isso por mês, eu vou viver com isso. Os lucros que gerarem ao longo do período que eu vou escolher para tirar esse lucro, eu tiro depois. Isso para a empresa, quando você já vai para um regime de Simples Nacional, por exemplo, uma limitada, uma empresa individual, tudo mais, dependendo do perfil que você escolher, isso é ainda mais impactante, porque daí você já pode ter outros funcionários, né? Você tem os custos associados a esses funcionários e que eles têm que ser muito bem mensurados, né? Porque seja na prestação de serviço ou na venda de produtos dessa natureza, que é o que a gente está tratando aqui, né, relacionados à aromaterapia, o impacto da folha de pagamento sobre a formação dos preços, né, ele é muito alto.
Então, ele representa grande parte dos custos. Então, por isso que é tão relevante esse indicador. E aí você pode fazer esse indicador seja por tipo de profissional, aonde que ele está atuando, ou seja, um indicador médio. Então, ele é extremamente relevante, por exemplo, quando você compara com a tua receita líquida, né? Então, você faz os gastos totais com funcionários dividido pela tua receita líquida, tu consegue ver qual que é a participação do gasto de mão de obra dentro da tua capacidade de geração de receita de caixa, ok? Outro aspecto bastante relevante, né, outro indicador que é bacana ficar acompanhando mensalmente, é o total dos custos fixos. Quanto que o teu negócio gera de custos fixos? Porque esse é um caixa que tu sempre vai ter que ter todo mês para cobrir. Assim como os funcionários, que são mensalmente, tem que ir lá e pagar a mão de obra, né, o salário deles e os custos de impostos associados a isso, existem também gastos com aluguéis, caso você tenha uma sala, né, ou faça ela compartilhada, ou seja, uma sala toda tua. Você tem gastos, por exemplo, com energia elétrica, com telefone. Então, tudo que é utilizado para o negócio empresarial, você tem que colocar esses gastos na ponta do lápis. Então, é muito importante ter esse patamar. Porque assim, quando vou até antecipar um outro indicador, que é um indicador que a gente chama de break-even, que é ponto de equilíbrio, que é o valor médio, né, da somatória de todos os seus custos. Que tudo que for acima dele, que tu conseguir gerar de receita acima dele, tu tá conseguindo gerar lucro para o seu negócio. Então é um indicador muito relevante. E tu só consegue calcular esse ponto de equilíbrio se tu tiver todos os teus custos bastante mapeados, bastante estruturados. Então, custos fixos são aqueles que você paga mensalmente, então tu sabe que vai ter. E também alguns que são anuais ou periódicos, que você sabe que eles têm uma certa recorrência. E aí você pode estruturar dentro do teu cálculo eles de uma forma mensal, que daí tu sabe que vai ter o caixa específico para isso. Por exemplo, alvará da prefeitura. Ele é anual, você paga no início do ano, mas você pode dividir o custo dele ao longo dos meses, vai fazendo um caixa que fica na conta da empresa, né, que tu fez a tua programação, que é importante isso também, faça a sua programação anual da empresa, né, de quanto dinheiro você vai precisar gerar nela, aí você mantém aquele caixa que é o que a gente chama de capital de giro, tanto que você precisa ter ali para cobrir as suas despesas, tá? Outro indicador bem interessante e importante, assim como o custo fixo, eu tenho que ter a visão variável do negócio. Então, fazer um cálculo, uma estimativa de quanto custa para cada serviço ou para cada produto em termos de variáveis, aqueles que variam de acordo com a quantidade de serviços que eu realizar ou de produtos que eu comercializar. Então, vamos imaginar o seguinte, eu vou fazer uma massagem usando óleos essenciais. Tá, qual que é o variável dessa massagem? Por exemplo, a quantidade de óleos essenciais que eu vou utilizar no meu óleo carreador, que eu vou fazer a aplicação ao meu paciente, ao meu interagente. Então, esse custo específico, né, das gotinhas do óleo essencial, ele tem que ser diluído dentro desse tratamento. Aí você pode trabalhar com custos médios ou pode fazer custos específicos. Esse é um tema que é extremamente relevante para precificação. Como fazer esses cálculos de absorção. Essa daqui é uma aula um pouco mais geral para dar insights, para você perceber que realmente tu tem que fazer isso, que é super importante, porque muitas vezes faz uma estimativa talvez um pouco grosseira, né, dos custos, daí chega no final do mês e vê, putz, mas não está sobrando dinheiro. Mas como assim? Né? Se eu tô aqui, tô cobrando acima do meu custo, mas é provavelmente porque você não estimou muito bem os custos, ou tá gastando, misturando, né, algumas contas ali com o pessoal, daí não consegue enxergar para onde sai, daí não consegue ter um desempenho bom financeiro. Então, para você ter realmente um bom desempenho financeiro, você tem que ter bem controladinho. E não é assim, toda vez eu vou lá e vou contar as gotinhas, cada gotinha custa 1,50, não é isso, você trabalha com preços médios, você faz uma estimativa inicial e daí você revisita isso com uma certa periodicidade, pode ser uma vez por ano, quando tem um novo serviço,
pode ser uma vez por mês, ou quando dá um salto, né, na quantidade de atendimentos, por exemplo, você consegue fazer um rateio melhor dos custos fixos. Então, tudo isso é bem relevante, bem importante, até é um assunto mais detalhado que a gente vai tratar, por exemplo, no curso avançado de aromaterapia. Mas para essa aula aqui ter insight, saber a importância de fazer a mensuração desses indicadores. E o próximo indicador, que esse daqui é o que eu mais gosto de acompanhar, né, principalmente quando os negócios vão bem, é o lucro líquido. Então, quanto que realmente depois de descontar todos os custos, todos os impostos, está sobrando para o caixa da empresa. Lembra que é da empresa, a empresa gera lucro. Então, não é para a pessoa física ela tira o lucro de uma empresa que ela é dona, são dividendos. Não é o caso aqui. Quanto que a empresa está gerando de lucro líquido dentro do período? Esse lucro ele pode ser mensal, a mensuração, que eu acho muito relevante para o negócio específico de aromaterapia, ou ele pode ser trimestral, semestral, anual, depende da tua forma de como você quer enxergar isso. Se você tem planilhas estruturadas, caso o teu negócio é pequeno, se você tem um contador que faz esse serviço para ti, tu consegue de uma forma muito simples, muito didática, ver todos esses indicadores que eu comentei e acompanhar eles mensalmente. Então é muito, muito importante você destinar algum tempo. Normalmente eu faço na virada do mês, né, no último dia do mês, último dia útil do mês, para acompanhar o desempenho do seu negócio, porque daí você consegue ajustar talvez alguns pontos que carecem de melhoria, né, de adaptações, ou pegar e abrir um bom vinho aí para comemorar que os negócios estão indo bem. Brincadeiras à parte, realmente avaliar o lucro do teu negócio é algo assim que é motivador, que faz o negócio acontecer, e caso não esteja sendo positivo da forma como você gostaria, dá tempo de arrumar, estruturar para conseguir crescer e alavancar o teu negócio. Nesse bloquinho vamos falar um pouquinho sobre preços de venda. Isso é extremamente importante, a estratégia de preços que você vai adotar para o seu serviço, para os seus serviços ou para os seus produtos. Por que isso? Uma boa estratégia do preço, ela pode fazer com que você alavanque muito o seu negócio, como também ela pode acabar com o seu negócio. Algo que é muito importante de se pensar quando está pensando em preço, ele é muito experimentação. Você testa, vê o que acontece e aí depois você ajusta. E isso é um exercício frequente. Sempre você deve estar de olho nos preços que você vem praticando. E aí entra mais um detalhe, não só nos seus preços, mas no preço dos seus concorrentes. Então a gente vive num mundo competitivo. Então as empresas elas tentam oferecer melhores produtos, melhores serviços para agregar melhores preços, ou não, tem uma estratégia de trabalhar com serviços com inferior qualidade, mas o preço joga lá embaixo. Isso pode ser uma estratégia também. Eu não digo que é bom, não digo que é ruim, depende muito da sua situação, de como você quer atuar. Mas para tudo isso existe uma previsão, tem que ter, né? Uma previsão dos impactos que essas estratégias de preço vão gerar sobre o desempenho do seu negócio e principalmente sobre a ótica do desempenho financeiro, né? Que é o que a gente está principalmente tratando aqui. A primeira avaliação, né, de qualquer precificação que a gente tem que fazer é conhecer muito bem o mercado que a gente quer atuar ou o que a gente já atua, né? E como eu disse antes, ele é mutável. O mercado está sempre se alterando, seja por novos entrantes, né, novos prestadores de serviço, seja pela saída de alguns prestadores de serviço, seja pela ampliação dos preços, seja pela redução dos preços, pela ampliação da margem, redução da margem de lucro. Então tudo isso faz com que esse mercado ele seja sempre dinâmico. Então fazer frequentemente, a cada 1 ano, talvez até a cada 6 meses, novas pesquisas de mercado para conhecer a concorrência, mas não só a concorrência local, também práticas que são feitas em outros mercados geográficos, né? Então vamos imaginar, a gente aqui está em Florianópolis. Aqui em Florianópolis, os tratamentos com aromaterapia, hoje ele tem um certo comportamento.
vamos olhar como é que está sendo lá em São Paulo. Vamos olhar como é que os Estados Unidos estão empregando alguns tratamentos. Quais são as tendências? Que daí a gente consegue trazer, adaptar para nós e formar um preço mais realístico, né, mais adequado a essa necessidade. Então, o primeiro ponto para avaliação de uma pesquisa de mercado é observar o nicho. Quais são os nichos existentes, para daí então você poder se decidir quais nichos eu vou estar atuando. Então, eu vou atuar num nicho de trabalhar com atendimentos terapêuticos associados à massoterapia ao mesmo tempo. Por exemplo, um pacote de serviço. Mas sobre isso a Renata vai falar mais, eu estou só dando um exemplo aqui. Então, você escolheu atuar nesse nicho, aí você vai pegar e pesquisar. Quem que oferece isso na minha cidade? Nas minhas cidades vizinhas, né, se a distância de deslocamento não for muito grande. Quanto que eles estão cobrando? Como que é o protocolo de atendimento? Qual que é a estrutura física desses prestadores de serviço? Então, mapear tudo isso, acompanhar. E aí, quando você olhar esses teus concorrentes, né, todos esses elementos, você vai poder tomar a tua decisão. Poder entrar de forma assertiva, de forma estratégica e dizer, pô, o cara lá, eles são fera. Talvez eu não consiga chegar nesse nível de atendimento. Ou não, eu consigo reproduzir algumas práticas que eles fazem e talvez eu consiga agregar algumas coisas a mais. Isso vai fazer com que o meu preço se valorize. Mas aí eu posso optar, talvez eu estou começando agora, eu posso optar por fazer algumas promoções que eu trago o meu preço mais baixo, depois que eu consolidar uma grande parte da minha agenda já estruturada, que eu consiga cobrir aquele meu ponto de equilíbrio, aquele meu break-even. Então, daí depois eu posso pegar e talvez subir o meu ticket médio, o meu preço médio de atendimento para novos clientes. Então, tudo é estratégia, mas para tu conseguir fazer essas estratégias bem assertivas, bem pensadas, tu tem que ter esse mapeamento dos teus nichos, essa pesquisa mercadológica. Existe uma outra forma de fazer a precificação. Vamos imaginar que tu está numa cidade em que ainda não tenha ninguém que oferece esse serviço. Isso pode ser bom e pode ser ruim. Bom porque você não tem concorrentes ainda, pode ter no futuro. Ruim porque as pessoas que vivem lá ainda não conhecem esse tipo de serviço, não sabem os efeitos que eles vão gerar. Então, claro que isso daqui é um exemplo, né? Mas aí vem o teu papel de divulgação também disso. Usar as redes sociais, usar algumas estratégias de marketing também vão ser discutidas no avançado em aromaterapia. Mas, em termos de precificação, nessa situação, tu poderia, por exemplo, fazer os preços baseados nos seus custos. Você vai lá fazer o mapeamento dos custos fixos, dos custos variáveis, as alíquotas de impostos que incidem sobre o seu serviço. Você cria o teu pacote de atendimento, faz esse custo médio e aí você escolhe uma margem de ganho, né, que tu entende que seja necessário para ti, o interessante para aquela situação, né, para o nível de renda também da região, que não seja nem muito caro, nem muito barato, que também muito barato pode depreciar o teu produto. E aí você forma o preço com base em custos e uma taxa de markup, que a gente chama. É um valor a mais além dos custos estimados para o serviço. Então, de forma muito simples, de forma muito rápida, essas seriam algumas das formas, né, de você formar os teus preços de venda. Bom, então, independente das tuas estratégias do preço de venda, você sempre tem que pensar que você quer permanecer no mercado. Então, toda empresa, quando ela nasce, ela tem uma razão social, né? O nome lá, razão social, não é só o nome da empresa, como você vai chamar ela, mas é a razão dela existir, o porquê que ela existe, então qual que é a finalidade. Então, quando a gente está passando para a mente empreendedora, com essa percepção, a gente está criando negócios que a gente busque que sejam perpétuos, que eles tenham, isso daí é uma premissa, né, de uma empresa, que ela se estenda ao longo do tempo. Claro, tem algumas outras empresas que são sociedades de propósito específico, por exemplo, que elas nascem já sabendo que um dia elas vão terminar. Mas aqui não é o caso, né? Você está construindo um negócio e eu imagino que você queira que esse negócio seja grande, seja bonito
e que ele tenha propósito, né? Eu sei que parece um pouco clichê, porque, né, tem que ter o propósito de estar fazendo, mas eu entendo que isso é parte da satisfação. Existem muitas pessoas que foram, né, colocadas em situações de trabalho pelas circunstâncias da vida, porque os pais falaram que tinha que seguir um nível de carreira e outro, e ela acabou deixando de lado o que realmente ela gostaria de fazer, deixando de lado os seus propósitos. Mas como você está aqui construindo um negócio para ti e para a tua sociedade, para agregar valor, você pode trazer esse teu propósito. Acho que é por isso que você está fazendo até esse curso. Então, uma sugestão, né, que eu dou é que você pense bem quais são os ganhos que esse negócio que eu estou construindo vão gerar para a sociedade. Eu vou te dar algumas poucas dicas aqui, que quando você está fazendo um tratamento, né, seja terapêutico, seja sei lá, até de relaxamento, está gerando um ganho de satisfação para essas pessoas. Vou dar meu próprio exemplo. Eu busco fazer sempre, toda semana, uma massagem relaxante. Né? Não necessariamente com os de óleos essenciais e tudo mais, mas aquilo me dá uma leveza. Eu sempre faço sexta-feira no final do dia, porque eu uso a semana para trabalhar, para produzir, e aquilo ali é um ponto de desligar. Então, o meu ganho de qualidade de vida como cliente, no caso, que aí eu seria o seu cliente nesse caso, ele é muito grande. Ele faz com que eu tenha muita vontade e determinação para ir para o final de semana, mas também para a próxima semana. Então é meio que a happy hour, né? É o momento em que eu consigo ver que, eu estou no caminho certo, vou me presentear. Então, esse tipo de ganho, eu comentei esses dias com a moça lá que faz esse tratamento, e ela, brilhou os olhos, que ela nem enxergava o ganho que ela dava para os clientes dela. Então, realmente ter propósito, é algo a mais. Então, é uma sugestão que eu faço, já que você está entrando nesse mundo de empreender ou para se manter nele, a satisfação maior de trabalhar todos os dias, de fazer o negócio acontecer, não é nem necessariamente o resultado financeiro, né? As finanças, isso óbvio que é importante, mas é muito também a tua realização, a tua satisfação como pessoa, como profissional, como alguém que está fazendo parte de uma sociedade, de algo maior. Bom, para a gente concluir então aqui essa aula, né, esses módulos que acho que foram, né, agregaram algum valor, espero que sim. Todo empreendedor que está começando, ele está sozinho, então ele faz de tudo, né? E aí você tem que criar várias habilidades. Obviamente que a gente até aqui está tentando fazer assim multitarefas, vários profissionais de várias áreas de atuação, justamente para te dar essas qualidades, né? Essa possibilidade de poder atuar em vários negócios. Então, você vai ter que aprender a fazer um pouquinho de tudo. Depois que o negócio for crescendo, você consegue ir delegando para outras pessoas, né, para poderem ainda mais focar e fazer essas ações, seja financeira, seja contábil, seja de marketing, seja do produto, seja da limpeza, mas realmente quem está começando faz tudo, né? É eu, empresa, e é nós construindo algo juntos. Então, essa é uma percepção que eu gostaria de passar. E aceitar isso para ti, que realmente quando você aceita que tu tem que fazer coisas que talvez você não estudou para fazer, que talvez você não goste muito de fazer, é um momento, é temporário, porque você quer justamente estruturar teu negócio para ele crescer e depois poder andar por si só de uma forma muito estruturada. Mas é isso, espero realmente ter ajudado, contribuído com um pouquinho de conhecimento. Aí eu tenho mais de 15 anos de experiência trabalhando com consultorias em grandes empresas e também nas empresas às quais hoje eu faço parte, né, que são negócios muito menores, mas incorporei muito do que essas grandes fazem, trazendo aqui para a realidade das pequenas empresas.